Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 233 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 658 e 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito dos juízes do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 658 consolidado que são deveres precípios dos juízes do trabalho, além dos que decorram do exercício de suas funções, manter perfeita conduta pública e privada, abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação, residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do Tribunal Regional por seu presidente, despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. Antes, porém, de analisarmos item por item deste artigo 658 da Consolidação das Leis do Trabalho, é preciso alertar novamente que estas questões relativas ao funcionamento do Poder Judiciário, tanto no âmbito geral quanto no de seus integrantes, não era para estar incerta no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim através de legislação ordinária, como é o caso da Lei Orgânica da Magistratura, ou mesmo dentro do ambiente dos tribunais de seus estatutos próprios, e não figurar no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, já que a matéria é extremamente específica e diz respeito apenas e tão somente aos meandros do Poder Judiciário do Trabalho. Nesse sentido, é preciso que toda essa estrutura incerta no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho seja enxugada através do estabelecimento de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho, onde essas temáticas podem ser encaminhadas aos arcabouços jurídicos próprios, deixando o ambiente jus-operário brasileiro apenas e tão somente para aquelas situações em que haja a necessidade de se apresentar ao universo jus-operário brasileiro as normas relativas
ao trabalho e ao emprego. Mas como ainda o artigo 658 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como todo esse sistema legal colocado dentro da Consolidação das Leis do Trabalho, ainda tem execução no ambiente jusoperário brasileiro, nós vamos continuar a estudá-los como se fossem parte integrante, e realmente o são, das normas impressas na Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, nos diz o artigo 658 que são deveres precípios dos juízes do trabalho, além dos que decorram do exercício de suas funções. Quer dizer, os juízes do trabalho têm os deveres aqui explicitados, além de outros que decorram do exercício próprio de suas funções. Nesse sentido, a linha A do artigo 658 nos diz que é dever precípio do juiz do trabalho manter perfeita conduta pública e privada. Muito embora nós entendamos que a conduta privada é imanente ao próprio indivíduo e não pode haver uma interferência sob pena de macularmos a liberdade de ir e vir e de proceder dentro da sociedade em que se encontra incerta a figura do juiz do trabalho. Todavia, é lógico que algumas condutas que são atentatórias à normalidade do convívio social devem ser evitadas pelos juízes do trabalho em sua vida privada. Com relação à conduta pública, esta é realmente imposta a sua movimentação de pensamento através da Lei Orgânica da Magistratura. Nos diz ainda o artigo 658 da Consolidação das Leis do Trabalho, através de sua linha B, que o juiz do trabalho deve abster-se de atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. Aqui se pretendeu, através do artigo 658 da Consolidação das Leis do Trabalho, impedir que se manifestem os juízes através de solicitações ou recomendações a respeito dos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. Assim, livramos os magistrados do trabalho daquela sempre existente situação em que, por conhecimento pessoal com o magistrado, os indivíduos que são alvo de algum procedimento judiciário do trabalho se insiram dentro do ambiente do juiz do trabalho, seja ele ambiente público ou mesmo privado, para tentar haver daquele magistrado alguma opinião ou alguma movimentação processual em face desse convívio amistoso fora dos ambientes das varas do trabalho. Então, o juiz do trabalho, por isso, não pode atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que estejam sob sua guarda ou que ainda serão encaminhados à mesma. Nos diz o artigo 658 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua linha C, que os juízes do trabalho devem residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do Tribunal Regional
destinada ao mesmo por seu presidente. Aqui a visão se enquadra no sentido de que o juiz do trabalho deve estar sempre pronto a cumprir as suas funções e no caso dele fixar residência fora dos limites de sua jurisdição, essa situação se torna mitigada e, portanto, o legislador entendeu que ele deveria ou deverá residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se da mesma sem licença do Tribunal Regional destinada ao mesmo por seu presidente. Residir dentro dos limites de sua jurisdição não quer dizer residir na sede da vara do trabalho, porque as abrangências das varas do trabalho muitas vezes englobam vários municípios e, portanto, o juiz do trabalho deve residir dentro de um deles, estabelecidos os limites de sua jurisdição, e não pode ausentar-se sem licença do Tribunal Regional, dada essa licença pelo seu presidente em casos específicos e que justifiquem essa ausência nos limites da jurisdição que foi destinada ao juiz do trabalho. Nos diz ainda o artigo 658 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua linha D, que são deveres precípios dos juízes do trabalho despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. Essa linha, ela tinha muita razão de ser nos primórdios da Justiça do Trabalho, quando o número de processos era bastante pequeno e o juiz poderia ter toda a liberdade para conduzir as suas funções e praticar todos os atos decorrentes das mesmas, dentro dos prazos estabelecidos. E, nesse caso, ele sujeitava-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. Com a ampliação do número de processos que são dirigidos hoje às varas do trabalho, essa situação já não é mais possível, porque são vários processos que são destinados a um único magistrado e, portanto, ele não tem como, via de regra, cumprir todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos. E muitas vezes os processos que primam pela celeridade processual deixam de fazer com que esse instituto da celeridade apareça e seja causado algum entrave no regular andamento dos processos. Tanto assim o é que a própria sistemática dos tribunais regionais do trabalho e do próprio Tribunal Superior do Trabalho destinou a outras pessoas a prática de atos corriqueiros que não demandam decisão sobre os caminhos da jurisdição, como atos de abertura de vista, levar destinação do processo à conclusão, enfim, esses atos administrativos foram conduzidos pelos tribunais superiores superior do trabalho e regionais do trabalho a alguns funcionários das varas do trabalho, normalmente o chefe de secretaria, que poderá, a partir desse instante que foi estabelecida
essa possibilidade é assinar os atos e promovê-los sem que haja a necessária assinatura do magistrado do trabalho, fazendo com que os rumos processuais sejam muito mais céleres do que aqueles que antes eram destinados exclusivamente aos juízes do trabalho, em conclusões que muitas vezes, pelo elevado número de processos, ficavam a esperar despacho, que poderia muito bem ser efetivado pelos funcionários encaminhados a esta situação. Portanto, muitos dos atos administrativos ou mesmo judiciários que eram efetivamente assinalados pelo próprio juiz do trabalho hoje são praticados por pessoas cuja delegação de poder é a eles destinada. Nos diz o artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, que competem privativamente aos juízes do trabalho, além das que forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Então, o artigo 659, na verdade, é uma continuidade do artigo 658. E agora destila o artigo 659 seletista a competência privativa ao juiz do trabalho, que extrapola as que forem conferidas nesse título, por exemplo, as que nós acabamos de ver através do artigo 658 seletista, e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Além de todas essas atribuições que forem conferidas aos juízes do trabalho por esse título e das decorrentes de seu cargo, cabe ainda aos juízes do trabalho exercer as seguintes atribuições: presidir as audiências das varas do trabalho. Portanto, o juiz preside sempre as audiências nas varas do trabalho. Embora o termo presidir aqui utilizado nos leve a pensar que haja outros magistrados que estão sob o comando do mesmo, como era o caso à época dos juízes classistas. Mas, embora a redação tenha ficado um pouco quebrada, é atribuição do juiz do trabalho presidir as audiências nas varas do trabalho. É ainda atribuição dos juízes do trabalho executar suas próprias decisões e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Aqui uma observação bastante interessante é que o processo do trabalho ele tem algumas fases. A fase de conhecimento, que é a fase inicial, a fase instrutória, que é aquela onde vai haver a comprovação dos fatos, e a fase sentencial, que é onde o juiz vai decidir pela procedência ou improcedência das ações, e a fase executória, que é iniciada, via de regra, após haver o cumprimento das situações recursais dentro dos tribunais e, transitada em julgado, a sentença passa-se-á à execução da sentença. Nesse caso de execução da sentença, a competência para promover essa execução é do juiz do trabalho daquela vara
em que o processo foi todo cumprido. Então, é do juiz do trabalho a competência para executar suas próprias decisões e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Aqui também é importante dizer que quando se fala em executar suas próprias decisões, são as decisões exaradas pelo juízo, não tendo a figura do juiz do trabalho importância no sentido de fazer-se executar as decisões. Pode ser decisão exarada pelo juiz substituto, por outro qualquer juiz que esteja na posse da jurisdição daquela vara do trabalho à época da decisão. Em suma, são as decisões, as próprias decisões do juízo da vara do trabalho e não do magistrado propriamente dito. Com relação àquelas execuções que lhe forem deprecadas, também é competência do juiz do trabalho, através do juízo da vara do trabalho, executar aquelas situações que foram cumpridas ante outras varas do trabalho e que necessitam ser encaminhadas por motivações várias para que aquele juiz daquela vara promova a execução, ainda que parcial, como é o caso das precatórias, não é mesmo? Ainda que parcial das decisões daqueles juízes que não foram próprias daquela vara. Nesse caso, como a execução lhe foi deprecada, quer dizer, veio de outro juízo, ele tem a competência para executá-las de igual modo como se fossem as suas próprias decisões, as decisões do seu próprio juízo. Ainda é competência do juiz do trabalho privativa quando tiver que dar posse a juízes classistas nomeados para a junta, ao chefe de secretaria e aos demais funcionários da secretaria. Aqui aquela importante informação de que os juízes classistas foram extintos pela Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, não existe mais, como já vimos em nossas aulas anteriores, a figura do juiz classista. E nem mesmo a Junta de Conciliação e Julgamento, porque a partir daquele momento o termo passou a ser vara do trabalho, não existindo mais os juízes classistas e sendo exercida a jurisdição por um juiz togado. Então, esse inciso 3º do artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho não tem mais aplicação prática na sistemática jusoperária brasileira, mas também ainda remanesce a posse dos chefes de secretaria e demais funcionários da secretaria, mas que é dada, via de regra, pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a que estarão adstritos estes funcionários. Portanto, aqui também a reforma trabalhista, perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade de alijar do contexto todas essas situações relativas aos juízes classistas, que já não existem mais, e os termos Junta de Conciliação e Julgamento, para poder trazer
ao ambiente da consolidação das leis do trabalho, a modernidade dos termos, o que a reforma trabalhista deixou transitar em Albis. Nos diz o artigo 659 da consolidação das leis do trabalho, desta feita em seu inciso 4º, que é atribuição precípua dos juízes do trabalho convocar os suplentes dos juízes trabalhistas no impedimento dos juízes classistas, no impedimento desses. É a mesma situação, não existem mais os juízes classistas, portanto, o inciso 4º do artigo 659 deixou de existir no ambiente jusoperário brasileiro. Nos diz ainda o artigo 659, dessa feita em seu inciso 5º, da consolidação das leis do trabalho, que é a atribuição precípua do juiz do trabalho representar ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. Novamente, estamos a falar dos juízes classistas que foram extintos pela Carta Magna e, portanto, não fazem mais parte do ambiente jusoperário processual brasileiro. Nesse caso, ainda temos a informar que o termo vogal, a que se refere o inciso 5º desse artigo 659, é, na verdade, a figura do juiz classista. E, portanto, esse inciso 5º do artigo 659 consolidado também já não tem mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro e deveria ter sido alijado do corpus celestista pela reforma trabalhista, o que não aconteceu. Nos diz ainda o artigo 659 da consolidação das leis do trabalho, dessa feita em seu inciso 6º, que é a atribuição precípua do juiz do trabalho dispersar os recursos impostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional ou submetendo-os à decisão da Vara do Trabalho, no caso do artigo 894. Que novamente estamos a ver uma incursão do juiz do trabalho com relação aos juízes vogais, aos juízes classistas. Portanto, atualmente é atribuição do juiz do trabalho, porque é ele que exerce de forma única, dentro das varas do trabalho, a jurisdição, despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão, não a decisão recorrida, porque ela já está fundamentada, mas sim fundamentando a situação de que ele tenha que externar qual o motivo que o levou a indeferir ou deferir a continuidade daquele recurso interposto pela parte antes da remessa ao Tribunal Regional, ou mesmo abrindo vista à parte contrária para as necessárias contrarrazões. Não há mais, portanto, que submeter à decisão da Vara do Trabalho, no caso do artigo 894, que ainda será estudado nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho em instante oportuno. Novamente, a reforma trabalhista deixou de atualizar
o texto seletista. Nos diz ainda o artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho. Dessa feita, com base no seu inciso 7º, que é a atribuição do juiz do trabalho assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários das varas do trabalho. Esta situação atualmente é efetivada pelos setores contábeis das varas do trabalho e do próprio tribunal a que a mesma estiver adstrita, não sendo mais atribuição dos juízes do trabalho assinar folhas de pagamento dos membros e dos funcionários da vara do trabalho. Nos diz ainda o artigo 659, dessa feita em seu inciso 8º, que é prerrogativa exclusiva do juiz do trabalho apresentar ao presidente do Tribunal Regional até 15 de fevereiro de cada ano o relatório dos trabalhos do ano anterior. Não é mais usual a presença desse relatório, mas sim um relatório a respeito das atividades realizadas, do número de processos assumidos, do número de processos decididos e do número de processos em que houve acordo, apenas e tão somente para fins estatísticos do Tribunal Superior do Trabalho. E há hoje até mesmo um prêmio de eficiência àquelas varas que conseguiram se desvencilhar da maior parte dos processos que foram a ela destinados, seja por força de acordos, seja por força de decisões efetivadas nos processos, tudo em nome da celeridade processual que norteia o processo judiciário do trabalho. Há um prêmio nacional distribuído àquelas varas que trabalharam de forma impecável e mesmo uma classificação através de selos de eficiência que são destinados a cada uma das unidades por força dos trabalhos nelas realizados. Nos diz o artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu inciso 9º, que é atribuição imanente ao juiz do trabalho concedia medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 dessa consolidação. O artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho versa sobre a transferência do empregado para localidade diversa da que resultar o contrato, sem a sua anuência, o que a torna nula, e, portanto, se o empregado ingressar com pedido de medida liminar para suspender essa transferência sem a sua anuência, é dever, atribuição do juiz do trabalho conceder essa medida liminar até decisão final do processo, quando as reclamações trabalhistas visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 dessa consolidação, sendo certo que ele pode conceder ou não a medida liminar, sempre de forma motivada, e não simplesmente ser obrigado a conceder a medida liminar quando essa for proposta à sua jurisdição. Nos diz ainda o artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu inciso 10º,
que é dever precípuo do juiz do trabalho conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visam reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. É de sabença meridiana que os dirigentes sindicais, enquanto investidos do cargo, possuem garantia de emprego e não podem ser demitidos, a não ser por causa justa. Quando essa demissão ocorre sem causa justificada, é dever do juiz do trabalho conceder ou não medida liminar até a decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a reintegração no emprego de dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Então, quando houver essas situações e for trazida a decisão ao juiz do trabalho, é competência dele conceder ou não essa medida liminar até decisão final do processo, reintegrando no emprego o dirigente sindical que tenha sido indevidamente afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 233 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos transmitir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.